Então cá estamos. Exercício casa, só que não, o certo é ser tudo minúsculo. Exercício casa. Agora já foi. Vamos fazer. Vamos passar ela para cá. E de novo, o que era a mesma parcela? Era o nome do produto, né? Isso. O nome do produto, o preço, a quantidade de parcelas. Tá do... E aí, a gente ia simplesmente receber do usuário uma parcela dessa, né? O nome do produto, o preço dela e uma quantidade de parcela. A gente vai ter que tratar todos os erros possíveis. Então vamos nessa. Vou criar um construtorzinho aqui. Get de todo mundo. E agora vamos fazer o código para receber exatamente isso. Então, a gente vai imprimir, né? Parcela. Ou imprimir não, né? Imprimir... parcela. Vamos lá. Então agora a gente pede para o usuário, né? Mandar escrever para a gente. Vou colocar isso numa classe separada main aqui. Então, basicão diga o nome do produto. Diga o preço. Deixa eu botar um... int. Barcelos. Aqui a gente vai criar parcela nome parcelas p ponto imprime parcela. Então esse aqui é o código que vai funcionar se não tiver nenhum erro, né? Tiver tudo certinho. Beleza? Vamos agora criar o imprime parcelas, que ele é bem simples. A gente vai dizer... Vamos fazer o seguinte. Vou botar um for aqui, só para ficar bonitinho a impressão. 0 até o número de parcelas. Vamos... printar.
Eu tô fazendo aqui, galera. Vocês tiverem alguma dúvida, vocês me param aqui. Ok? Ok. Então, o produto tal, com preço tal, vai ser pago em tais parcelas de... Aí aqui eu vou escrever em cada linha, bonitinho, né, a parcela e o negócio. Então, vou botar assim. E... Todo mundo lembra o que o this quer dizer? Ou não? Não, sim. Então, essa funçãozinha aqui, ela não é estática. Função não, perdão, esse método. Esse método aqui não é estático. Métodos que não são estáticos, eles são chamados pelos próprios objetos. Ok? E os objetos, eles têm alguns atributos que fazem parte deles. Então, por exemplo, essa classe parcela, um objeto da classe parcela, ele vai ter, né, esses 3 atributos aqui associados. Ok? Tudo bem? Ok. Se eu quiser acessar os atributos do objeto que está chamando o método, eu acesso através da palavrinha this. Então, this, que significa esse, ou este, né, quer dizer que eu quero saber qual é o nome do objeto que está chamando esse método aqui. Então, por exemplo, aqui na main, que eu coloquei p, né, igual a new p, aí aqui embaixo fiz p.imprime, então dentro desse imprime parcelas, o this.nome vai ser esse nome aqui, que esse é o nome de p. Entendeu? Se fosse um outro objeto aqui, um objeto P2, aí seria o nome, o preço e as parcelas de P2. Entendi. Tudo bem, pessoal? Todo mundo pegou? Sim, sim. A parte do scanner está todo mundo acostumado já, né? O salt também. E o resto é o basicão aqui, é o scanner, são os métodos do scanner para pegar valores diferentes. Então, vou printar essa coisinha aqui, depois eu vou printar várias linhas, cada uma delas dizendo o valor de cada parcela. Então, vamos testar isso aqui de maneira básica. Nome do produto, eu vou botar o quê? Não sei. Vou botar celular. Preço do produto, vamos botar aí R$700. Já deu um erro. Porque eu botei o quê? Ponto .00? Qual o problema? É porque eu botei 2 zeros? Peraí. Acho que tem que pôr vírgula no lugar do ponto, não. Ué, no Java ele tá aceitando vírgula em vez de ponto? Doido. Jurava que era ponto. Beleza. Então 700. Quantidade de parcelas, vamos botar aí 10 para ficar certinho. Então, o produto celular com preço de R$700 vai ser pago em 10 parcelas de... Aí aqui tá cada uma das parcelazinhas, né, de R$70 certinho. Ok? Só para terminar aqui ficar mais bonitinho. Vamos colocar um preço de R cifrão. Então, show de bola. Esse aqui é o código base que vai funcionar se
o usuário for legal com a gente e escrever tudo certinho. Então fala para mim, galera, que erros podem dar aqui? Que erros podem ocorrer? Oi? Ele pode digitar um número de parcelas inválido. O que é um número de parcelas inválido? Ou 0 ou acima do que você estipulou aí. Eu não botei nada aqui, pode qualquer valor, mas a gente pode Ou botar um esse número esquema de então. parcela negativa. Ou número de parcela negativo, né? 0 Ou colocar menos uma string 0 negativo. Ou colocar uma string ou em preço ou em parcela também. Colocar letra. Também. Então vamos aos poucos. Então o nome aqui vocês estão aceitando qualquer coisa, né? Uma string, qualquer coisa vocês estão aceitando. Então se eu botar vírgula ponto mais é um produto. Tranquilo. A gente vai passar. Depois a gente trata isso se a gente quiser. Vamos olhar para o preço agora, já que o cara não está falando o preço pode dar erro de que forma? Colocar letras ao invés de números. E sendo um número negativo também. Então nesse caso aqui, aquele famoso input mismatch, né? Isso. Então show de bola. Então esse aqui pode dar um input mismatch. Outra coisa que não pode dar é número negativo. Só esses dois? Então, beleza. Aparentemente sim. O parcelas, mesma coisa, né? A gente não quer que seja número negativo. Ou número não positivo, né? Porque o zero também não pode. Zero também não pode. Isso. Então, número não positivo. E vamos botar que isso aqui também não pode ser muito grande, né? Não pode ser maior que 24. Já tinham falado aí. Beleza, vamos manter assim. Então, show de bola. O que mais pode dar erro? A gente fez isso aqui tudo certo, mais alguma coisa pode dar errado? Acredito que não, né? Não. Também acho que não. Então, beleza. Tá vendo que todos eles estão aqui lidando com input mismatch? E número não positivo? Vocês sabem o que input mismatch significa? Não. Que foi uma entrada que ele não esperava. Que ele tava Exatamente. tendo um double int ali e ele recebe uma letra, um char. Double int não, só double, né? Isso. Então, input é de entrada e mismatch é alguma coisa que não está certa. Tipo, se fosse entrada inválida. Dá para traduzir mais ou menos assim, tá? Então, esses outros casos aqui que a gente está olhando, eles meio que entram também nesse caso de entrada inválida, né? São entradas que a gente não queria que fossem passadas. Então, a gente poderia, inclusive, tratar esses dessa forma. Mas vamos primeiro tratar o input mismatch. Vou chegar aqui, botar um try, né? O famoso try catch. A gente está acostumado já. O try, a gente tem que colocar um catch lá no final. E a gente quer um catch exatamente de input mismatch. O problema que a gente tem aqui é que preço e parcelas, né, estão sendo passados aqui. Ocorre a possibilidade de eles não serem declarados se não entrar no try, né? Então a gente tem que declarar eles antes aqui. Preço. int parcelas. Show de bola. E aí? E agora? O que a gente faz?
Vai ter que criar exception para os números não positivos. Como é que a gente vai fazer isso? Aí foi onde estava o meu problema, porque eu não consegui fazer isso. Vocês podem criar exceções, né? Pode criar uma exceção que faça isso pra gente. Foi o que eu até tinha tentado fazer, só que de nenhum jeito estava funcionando. É? Nem na internet eu achei, que eu tentei fazer uns modelos que eu vi na internet, mas nem assim funcionou. Para você fazer esse esquema que você está falando do não positivo, teria que ser aqui dentro do construtor, ou fazendo com uma outra função chamando, um outro método chamando. Né? Então, como isso aqui não é um erro, você teria que armazenar ele dentro de parcelas e depois a gente checa parcelas. Então, a gente pode criar uma funçãozinha aqui de parcelas, por exemplo. Uma função estática até. Checa parcela. A gente pode fazer a mesma coisa para o checa preço. Ok? E aí, vamos supor que você quis fazer aquele esquema de criar exceções. Né? Então, vou chegar aqui. Vamos lá. Botar parcela inválida exception. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com preço, né? Então, preço inválido exception. Ok? Posso botar os dois aqui para estender exception ou runtime exception, dependendo de como vocês querem que isso aqui funcione, né? Então, se vocês querem que o programador seja obrigado a tratar, vocês botam exception. Se vocês quiserem que o programador possa tratar ou não, aí você bota um runtime exception. Ok? Ok. Então, aqui dentro do nosso parcela, tudo que a gente tem que fazer é o seguinte. Que parcelas que a gente não quer aceitar? Parcelas que são negativas ou, por exemplo, maior que 24. Vou botar aqui uma constante. Max parcelas. Isso aqui é uma constante só porque aí, se a gente quiser alterar depois a quantidade máxima, é só mudar esse númerozinho. E aí a gente não tem que ficar mudando em vários lugares no código que a gente usou isso. Então é sempre esse nome aqui, max parcelas. Então, é bem simples. If vamos passar aqui, né? Um int, cadê? Aqui um double preço. If parcelas menor que zero, a gente vai dar aqui um throw parcela inválida exception. Throw new, né? Um novo parcela inválida exception. Aí, ou a gente trata aqui, ou a gente arremessa. Mas essa função é exatamente para arremessar, né? Então a gente arremessa aqui. O outro caso, como a gente não criou uma exceção para cada, não criou uma exceção para ser negativo e uma exceção para ser maior, é tudo parcela inválida, então eu posso botar os dois aqui dentro. Então, se parcela for menor que zero, ou parcelas for maior que não é para aparecer aqui, max parcelas, não está aparecendo. Porque é private isso. Só esqueci de botar o static mesmo.
Provavelmente eu podia usar sem nada, né? Posso. Então, se a parcela for menor que zero, menor ou igual, né? Que zero, ou maior do que o número máximo de parcelas, a gente vai arremessar aqui, ó, parcela inválida. A gente pode, inclusive, mandar uma mensagem aqui dentro, dizendo parcela menor que 1 ou maior que, a gente bota aqui, max parcela. Está reclamando de quê? Tá. Então a gente tem que criar um construtorzinho lá. Mesma coisa aqui. Tá entendendo o que eu tô fazendo, gente? Estão acompanhando? Acompanhando Tô sim. Só não tem esse discernimento quando dá erro. Não sei o que fazer, né? Mas Como assim? dá para Quando daí? entender. Não, assim, quando eu estou fazendo o código, eu não tenho essa interpretação de do que eu devo fazer para eliminar o erro que está me dando, entendeu? Por O erro exemplo, que de você... criar um novo método, ou criar um construtor, Ah, sim. alguma coisa assim, É, entendeu? isso é prático, isso é prático. Faz exercício, patetar. Se não patetar, não pega. Muita coisa de linguagem de programação, né, porque isso é linguagem de programação, né, de Java específico. Cada linguagem vai ter o seu jeito. Você pega só fazendo. Quanto mais coisa você fizer, mais você vai ficando safo. Vai descobrindo os erros mais rápido, vai se virando mais rápido. Entendi. Então, tem aqui ó, a funçãozinha para lançar um erro quando tiver o erro. Então, ou isso aqui acontece, ele lança o erro, ou isso não acontece, ele não fala nada e vida que segue. Checa preço, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Então, se o preço for menor ou igual a zero, a gente vai mandar um preço inválido exception. E aí a gente tem que mandar o throws aqui em cima. E no caso aqui o texto é diferente, né? Então, preço preço deve ser positivo. Esse que é o basicão do basicão de erro. A gente não está tratando nada, a gente só está reconhecendo que existem erros. Ok? Então agora a gente testa aqui. Exatamente isso. A gente bota parcela, ponto. Checa preço. E aqui, na parcela, a gente bota parcela, ponto, checa parcela. E aí, estão vendo? Tá dando um errinho aqui. Ele está pedindo para a gente colocar ou um throws ou botar um catch. Então aqui a gente já tem o catch para cada um. Beleza, pessoal? Então a estrutura aqui para a gente conseguir tratar já está aqui. Enquanto cada um faz. Agora a gente só tem que tratar de fato. O que a gente vai fazer agora quando esses erros acontecerem? Vai ter que dar a opção Colocar dele redigitar o que ele errou, né? Redigitar, né? Então a gente vai ter que colocar isso tudo aqui dentro de um while. Um while que vai ficar rodando enquanto ele não mandar uma entrada correta. Uma entrada válida. E aqui então a gente bota um
booleano, né, associado. O nome tanto faz, tá, o que vocês querem botar. Não rodou ainda. False. Então, enquanto não rodou, a gente continua fazendo. Aqui no final, se a gente chegar aqui no final, quer dizer que deu tudo certo. Então a gente bota com rodou igual a true. Show de bola. Chegou aqui, a gente sai do while e vida que segue. Se ele não chegar aqui, é porque a gente caiu em algum desses catch. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Show de bola? Beleza. Beleza. Primeiro problema aqui é o input mismatch. Então, lembrando daquele erro que a gente já viu na aula passada, né? Que o scanner ele nem consome o que estava ali dentro. Então a gente tem que printar para o usuário o que ele escreveu e por que aquilo está errado. Beleza? E aí? Tem que mandar um salt dizendo qual que foi o erro que o cliente digitou. Uhum. Aí depois. Aí depois eu não lembro qual que é a parte. Eu lembro da mensagem de erro. Então, é isso mesmo. Vamos botar aqui, ó. Entrada. Vou botar mais básico de todos. Inválida. E aí aqui eu vou botar a entrada que ele botou. Preço, né? Ou, isso aqui é uma base, depois a gente melhora. Parcelas. Um dos dois está errado. E que a gente fala? Ambos devem ser positivos. E o preço deve ser menor que... A gente bota aqui, né, o parcela lá, ponto. E privado, né? E o... Ambos devem ser positivos e o preço não. E as parcelas, o número de parcelas, deve ser menor que parcelas quanto mais parcelas. Ok? Então aqui é um texto bem completo. A gente não está dizendo qual dos dois deu problema, né? Porque a gente está usando um catch só para os dois. A gente poderia evitar isso colocando dois tries separados. Né? Mas aqui a gente já resolve o problema. O usuário vai entender, né? Fala, os dois têm que ser positivos, tem um dos dois negativos ou zero, então deu ruim. E se o número de passagens for maior do que 24, ele vai falar, ah, tá, foi isso que eu errei, e ele pode ajeitar. Tudo bem? Tudo bem. Ah, não, perdão, eu tô dando mole aqui porque isso aqui nem vai acontecer, né? Perdão. Eu tô confundindo, esse aqui é pro de baixo. Deixa eu botar pra cá pro de baixo pra gente não perder esse. Pô, e vocês falam que tá tudo bem. Caramba. Entrada inválida por quê? Porque a gente colocou algum caractere errado ali, alguma coisa desse tipo. Né? Então a gente tem que botar um preço deve ser um número valor casas decimais. Então, separado por vírgula, ok? Que eu já mostrei aqui em primeira mão que dá errado se for com ponto. E o outro caso é
deve ser positivo. Agora sim, agora faz sentido. Então, show de bola. Se o usuário escrever alguma coisa que não faz o menor sentido, né, um texto, alguma coisa aqui, ele vai dar um erro e vai rodar de novo, porque não vai ter chegado nessa parte. O nome do produto já foi aqui em cima. O nome do produto a gente já aceitou. Agora vamos para os outros casos. Então, se a parcela for inválida, né, se a gente liberar essa exceção aqui, quer dizer que teve um erro aqui embaixo. Quer dizer que a parcela ou não foi positiva ou foi maior do que aquele max parcelas. Então, o número de parcelas deve ser maior que 0 e menor que parcelas. E o preço inválido, qual é a mensagem de erro que a gente tem que botar? Hein, gente? O preço inválido só se for negativo, né? Isso. Ou menor que 1. Não, Ou menor que 0. 0, Menor ou igual a 0. Então, menor ou igual a pelo 0. menos 1 centavo. Então, o preço deve ser maior que 0. Então, cá está nosso tratamento de erros. Vamos checar, ver se está funcionando. Número produto, vamos botar celular. Tá 700 ponto agora, 0. E olha só, aquele erro do input mismatch. Eu esqueci de botar o scanner aqui. Então, a gente tem que dar um scanf aqui no final. Deve ser melhor do que o max parcela. Pronto. O valor digitado foi. Aí eu vou colocar aqui um scanner.next só para resolver nosso problema, né? Pronto. Resolvido. Todo mundo tá entendendo? Lembra qual foi o erro que deu aqui? Mesmo erro que deu na aula passada. Tem lugar errado. Né? Vou botar essa aqui, entrada inválida, né? Valor digitado. Tudo bem, gente? Ninguém me respondeu. Vocês lembram qual é esse erro aqui que estava dando? Sim, é porque ele tem que ele guarda o valor que o usuário digitou, né? Aí você está fazendo ele tirar da onde ele tinha guardado, é isso? É, mas o termo certo é o seguinte. Quando deu o erro no input mismatch, ele não consumiu o que o usuário tinha escrito. Então ele entra no cat, a gente manda a mensagem, ele volta para cá, como ele não consumiu aquela string que o usuário tinha escrito, ele vai de novo, entra no mesmo erro e fica dando loop toda a vida. Então a gente tem que dar um scanner.next para ele consumir o que o usuário escreveu. Então, agora o valor incorreto que estava lá, não está mais lá. Ok. Idealmente era esse o problema. Vamos tentar agora executar para ver se vai. Então, celular, 700.0, leu. Entrada inválida, valor digitado incorretamente foi 700.
Preço deve ser um valor que pode não conter casas decimais. O número de parcelas deve ser positivo. E o preço do produto. Qual foi o problema que deu aqui? Ah, ok. Ou- Beleza. Separados por vírgula. Aí aqui que eu deveria perceber. Ah, tá. Botei ponto. Show de bola. Claro que esse ponto aqui a gente pode tratar, né? A gente poderia tratar nesse caso aqui específico. Mas aí a gente vê isso depois. Então, vamos de novo. O preço do produto agora vai ser 700,0. Quantas parcelas eu quero botar? Vamos botar aí 25. O número de parcelas deve ser maior que 0 e menor que 24. Então agora a gente vai ter que ir de novo. Preço do produto. Vou botar aqui menos 1. O número de parcelas deve ser maior. A gente vai de novo. 700,0. E aí vamos botar aqui 2. Pum. Produto celular com preço 700 vai ser pago em duas parcelas de uma de 350, duas de 350. Show, pessoal? Tudo Show. bem, gente? Gabriel, uma dúvida. Fica à vontade. Por que que eu não preciso colocar esse scanner.next, igual a gente fez no preço, no número de parcelas? Porque aqui ele não deu erro no next aqui. Ele não deu erro no método do scanner. O método do scanner funcionou normalmente, aí depois a gente fez um teste nosso. Porque essa Ah, entrada não é ilegal, entendeu? Essa entrada é totalmente viável. Ela só não faz sentido pro nosso sistema. o que a gente pediu, né? Que era maior Exatamente. que 0 e menor que 24. Mas é Tá, um ok. número normal, é um double. Né? Aqui é um double, aqui é um int, tá tudo certo pra ele, tá tudo bonito. O input mismatch é um problema que pode dar aqui nesse método aqui, do scanner. Beleza É. então, pessoal? Então, entenderam aqui como é que funciona pra gente fazer nossas próprias É, exceções? Tudo certinho? Gabriel, mais uma Pode dúvida. falar. Se eu digitasse uma letra ao invés do valor numérico, Vai dar o mesmo erro aqui, input mismatch. sim, lá na parcela. Qualquer um dos dois vai vir pra cá. Input mismatch. Ele deve me dizer qual que eu escrevi errado. Então, por exemplo, diga o preço do produto. Vamos lá. Refa. Ó, entrada inválida. O valor digitado incorretamente foi refa. O preço deve ser Entendi, um entendi. valor, pode não conter casas decimais, 4 vírgula, número de parcelas deve ser positivo. Beleza. Show? O ideal seria apagar essas coisas aqui, né? Só que eu não lembro qual é o código que usa pra isso. System. Alguém lembra, gente? Ponto. Eu sei que tem a parte de System e CLS. É, CLS, né? Mas é system.cls? Não. Não, 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 não. Tem uma outra coisinha também, eu usei. Só que agora eu não tô lembrando qual que é. Eu também não lembro como é que faz, não. Get aqui. Não. Realmente não lembro como é que faz. System.out, não, né? Print. Input. Ponto in, ponto. Também não faz sentido. Não lembro não como é que faz, sinceramente. Mas isso é bobeira, a gente bota pra. É só perguntar ali que ele fala na hora. Deixa eu ver aqui. CLS Java. Direto. Ah, não, esse aqui é o do negócio. Então, runtime.getRuntime. Então, isso aqui é o que a gente usa direto para executar código do CMD. É runtime.getRuntime.exec. Aqui você bota sua string. O que você quer que seja executado. Só que aí pode dar um IO exception. Vou dar throws porque isso aqui não é importante pra gente. Isso aqui é só pra ficar bonitinho. Ah, opa. Não conseguiu rodar. Bom, não vou perder tempo com isso aqui não, porque é mais um
arrumar mais um problema pra gente que a gente não precisa ter. Deixa eles quietinhos. Sobre a parte de exceções, tudo certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Agora foi tudo esclarecido. Agora já entendi melhor como é que faz. Então, show de bola. Se você não quisesse fazer uma função dessa aqui, que a gente fez aqui separado, em parcela, bonitinho, para ficar bem separado, você podia simplesmente colocar aqui dentro esse mesmo if que a gente colocou aqui fora, if parcelas, esse throw aqui, a gente podia botar aqui dentro direto também. Vou fazer isso aqui assim, ó. Entendeu? Daria no mesmo. Só que é feio e em termos de coesão é ruim. Porque um método main não tinha que estar tratando esse tipo de coisa. Isso aqui é coisa das parcelas. É a parcela que tem que fazer isso. Então, assim, em termos de orientação a objetos, faz muito mais sentido a gente fazer dessa forma aqui. Beleza? Entendi agora, beleza. Então, show de bola. Vamos agora para a nossa matéria de hoje. A matéria de hoje ela é bem curtinha, tanto que eu juntei. São duas sessões, né? Que eu juntei as duas sessões, tão curtinhas que elas são. Que é sobre classes abstratas de interfaces. Vamos começar com classe abstrata, depois a gente fala de interfaces. Então, vem para cá também. Pronto. F11. Show de bola. Então, minha gente, quando eu falo de herança para vocês, o que vocês pensam em Java já, do que a gente já viu até agora? Herança, tudo que é absorvido do método pai, né? Isso aí. A gente vai ter classes, né? A gente tá falando de classes, não métodos. Lembrar de tentar usar os termos certos. Então, tem classes que vão estar herdando coisas de classes pai, classes mãe, né? Tanto faz. Então, se tem uma classe lá que tem alguns atributos e alguns métodos, e eu crio uma outra classe estendendo aquela classe, então a nova classe tem tudo que a outra classe tinha. Certo? E o estendendo a gente faz com aquele extends. Show de bola? E isso, como a gente viu na prova, né, tem suas utilidades, né? Como aquele caso lá dos animais. A gente tem vários animais, eles têm vários atributos em comum. A gente quer juntar aqueles atributos todos em uma superclasse, que aí se a gente tiver que alterar alguma coisa, adicionar, retirar, a gente só precisa mexer naquela superclasse. A gente precisa mexer em cada uma das classes individualmente, gerando mais trabalho, né? O desenvolvimento fica mais complexo, mais coisa pode dar errado. Show de bola? Então a classe abstrata, ela é um tipo específico de classe para essa ideia de herança. Então a classe abstrata é um tipo de classe específico que você não pode criar objetos dela. Então parcela, por exemplo, ali, a gente criou um objeto parcela, certo? Se parcela fosse uma classe abstrata, eu não poderia criar um objeto. Mas para que eu vou querer uma classe que eu não posso criar objeto? Né? A gente vai falando disso aqui no meio do caminho. Então, nas classes abstratas, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente pode, de fato, implementar funções, métodos ali dentro. A gente pode colocar atributos ali dentro daquela classe. E a gente também pode criar alguns métodos que a gente só sabe a anotação. A anotação não, a assinatura. Então, por exemplo, eu chego lá e coloco um método. Vamos pensar em veículos, tá? Vamos pensar no modelo para veículos. Então, eu não quero ter uma classe. Vamos lá, criar a classe veículo para poder armazenar tudo. Não, vamos voltar, por exemplo, aos animais. Melhor. Então, a gente tem lá a classe animal. Ou classe pet. Ok? E aí a gente tem várias subclasses. Gato, cachorro, passarinho. Se eu chego para você e pergunto se você tem algum pet em casa, você não vai só me dizer que você tem um pet. Você vai me dizer, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. Né? Da mesma forma, não faz sentido
você instanciar um objeto da classe animal. Faz sentido você instanciar uma classe de um animal específico. Não faz sentido assim de modelo mesmo. Para que eu vou querer instanciar um animal? Lembra o que é uma instância, né? Uma instância é uma materialização de uma classe. Então, criar um objeto animal para representar um animal não faz tanto sentido quanto um animal específico. Outro caso que é muito claro isso. Pensa em tipos de pessoa que existem para o governo, né? A gente tem só 2 tipos de pessoa. Ou pelo menos os tipos mais comuns, né? Talvez tenha algum outro tipo que eu nunca tenha ouvido falar. Mas tem 2 tipos de pessoa. Pessoa física e pessoa jurídica. Certo? As pessoas físicas são identificadas pelo CPF. E as pessoas jurídicas são identificadas pelo CNPJ. Só que esses dois tipos de pessoas têm muita coisa em comum. Tá? Mas eles também têm coisas diferentes. E não faz nenhum sentido eu pegar, instanciar, por exemplo, um sistema do governo, uma pessoa. Não faz sentido nenhum. O que faz sentido é eu instanciar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Deu para ter uma ideia do que eu estou querendo dizer? Mais ou menos. Mais ou menos? Bom, vamos dar continuidade, vamos falando na prática, né? Vou começar a fazer umas classes abstratas para vocês, e aí vocês vão pegando aos poucos. Aí a gente volta para essa mesma explicação, para ver se vocês pegam um pouco melhor. Então a ideia aqui dessas classes abstratas é que, além do que a gente já faz nas outras classes normais, tá? A gente vai criar métodos, vai criar atributos, a gente pode também definir só a assinatura do método e deixar que as subclasses implementem aquele método. Então, por exemplo, um periquito, ele vai piar, né? Vai cantar, enfim. Um gato vai miar, um cachorro vai latir. A gente poderia ter, nesse caso, né, na classe animal, se ela fosse uma classe abstrata, a gente poderia ter um método abstrato que fosse fazer barulho. Ou então emitir som, para ser menos ofensivo com os coitados dos bichinhos. E aí, cada uma dessas subclasses específicas ia implementar aquele som de um jeito. O animal em si, não faz sentido eu criar um animal e pedir para ele emitir som, se eu não sei que animal é esse. Só faz sentido se é um animal específico que eu sei qual é o som que ele faz. Então, um gato, deixa eu botar lá, printar na tela miau. Periquito, a gente pode botar lá, printar na tela piu. O cachorro, printar na tela au. Agora, um animal, não dá para printar nada na tela, porque o animal pode fazer uma variedade absurda de sons. Então, a ideia ela é bem resumida aqui nesse assimile aqui do livro, né? Por isso que eu coloquei aqui pra gente. Que é uma classe abstrata não se destina a ser instanciada. Então, ela não precisa ter uma implementação completa, que é essa ideia da assinatura só dos métodos. Em vez disso, ela vai funcionar como um modelo ou um padrão, a partir do qual outras variáveis e métodos podem ser adicionados em subclasses. Professor, seja, essa aí não oi. tinha uma coisa parecida na prova com isso aí? Aquela parte dos animais? Tinha, eu estou usando ele como exemplo. Só que aquela não era uma classe abstrata, era só uma classe comum. Porque a gente estava mexendo só com atributos lá. Né? Tá bom. Classe abstrata ela tem muito mais a ver com métodos do que com atributos. Classes abstratas e interface que a gente vai ver. Os dois têm a ver muito mais com... Totalmente, na verdade, né, com métodos do que com atributos. Então, ela não está ali para ser usada, de fato, como instanciação, esse tipo de coisa. Ela está ali para ser usada como modelo para as subclasses. Tem outros usos também, né, para auxiliar em métodos que utilizam esses bichos. Então, por exemplo, eu poderia ter um método que recebe um animal como parâmetro. Por quê? Tudo que tem na classe abstrata animal é o que eu vou precisar. Eu não preciso de nada específico das outras classes. Então, eu posso aceitar um animal qualquer. E aí, o animal que vier, ele vai fazer... eu vou conseguir lidar especificamente com cada um. Mas isso a gente vai ver aos poucos. Por enquanto, de maneira irônica, né, essa parte do que é uma classe abstrata está um pouco abstrata.
Então, beleza. A gente pode criar métodos que a gente chama de métodos concretos, que são métodos que já estão implementados na classe abstrata, e a gente pode criar métodos abstratos, que são os métodos que não estão compartilhados, que é só a assinatura dele. E aí, nesse caso, a gente vai colocar lá na assinatura do método o prefixo abstract. Do mesmo jeito que a gente bota o static, que a gente bota os tipos, né? Bota void, int, a gente bota os modificadores de acesso, public, private, a gente bota lá um abstract. No momento que você bota lá abstract, primeiro de tudo, ele não pode ser estático, ok? O método abstract nunca pode ser estático, ele é sempre dependente de objeto. Então, o método, a partir do momento que você bota abstract, você não vai mais implementar o método. Você vai só botar um ponto e vírgula e seguir em frente. E aí, cada subclasse que estende essa classe abstrata, vai ter que implementar esse método. Implementar de maneira concreta. Você não pode chegar e fazer uma parte abstrata daquilo. Então, vamos lá. Vamos botar no código que fica um pouco mais fácil. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma classe abstrata. Então, a gente já coloca logo no nome da classe, a gente vai botar lá, Abstract Class. Isso quer dizer que essa classe aqui é abstrata. Então, eu não posso instanciar um objeto dessa classe. Se eu chegar aqui na main, eu fizer assim, super classe 1. Então, super classe 1, S, igual a new super classe 1. Se eu só fizesse isso aqui, ele não aceitaria, dá erro, porque é abstrato. Então, não pode ser instanciado. Ok? A outra opção que ele deu aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é o que a gente chama de uma classe anônima. A gente não vai lidar com isso aqui não. Isso aqui deixa para quando vocês estiverem mexendo com PO2, ou se vocês tiverem interesse, depois vocês me perguntam, a gente fala sobre. Mas o fato é que a gente não consegue simplesmente chegar aqui e instanciar um objeto dessa classe, porque ela é abstrata. Então a gente vai ter que instanciar alguma das classes que utiliza essa classe. Então ela por si só não serve para nada. Uma classe abstrata ela só deve existir se você tiver uma herança em mente para utilizar ela. E aqui nesse exemplo, a gente é um exemplo básico, né? A gente tem aqui um métodozinho f que é abstrato. Então como é que ele fica no superclasse? Public, abstract, o tipo, né? Void, o nome, os parâmetros, ponto e vírgula. Pronto, você não tem que implementar nada aqui. Aqui a gente tem um exemplo de um método concreto. Então ele está na classe abstrata, mas ele já está escrito aqui. Como é que ele funciona? Então esse método aqui ele não precisa ser implementado por uma classe filha. Esse método já está criado. E você também não pode, como eu falei antes, colocar static e abstract junto. Não faz sentido. Tá? O abstract ele só faz sentido quando a gente está falando de objetos. O static é uma coisa só para classes, então não faz sentido para a gente. Tudo bem a diferença de um método abstrato e um método concreto dentro de uma classe abstrata? Sim. E o fato de que não existem objetos de uma classe abstrata? Também está tudo certo? E aí, pessoal? Por mim, Travou sim. aqui? Travou aqui? Ou foi? Então, beleza. Isso aqui é o básico. O que a gente pode ter numa classe abstrata? E aqui a gente pode ter vários atributos também. Nos atributos a gente pode ter à vontade. No private, int, f não, fa. Ó, tá aqui. Claro que como a classe abstrata, senão a gente não vai botar private, né? Você vai botar um protected lá, porque senão as classes filhas não vão conseguir mexer com esse método, né?
Mas também poderia botar um private aqui e aí colocar um get e um set aqui dentro. Tudo isso aqui continua funcionando normalmente. Uma classe. Vamos olhar agora para uma subclasse desse cara, de superclasse 1. Aqui, superclasse 1. Esse cara é uma classe comum, não é uma classe abstrata. Então, ele é obrigado a implementar as funções abstratas da classe pai dele. No caso, é o f. Tá vendo? O f aqui é abstrato. Então, se eu quero estender essa classe abstrata, eu preciso implementar esses métodos que não foram criados. Então, por exemplo, se eu apagar esse aqui, ele vai dar erro. Peraí. Não era esse erro que era para dar. Esse aqui. Vai dar um erro dizendo, ó, classe 1A não é abstrata e não dá override no método de cima. Então não pode. Override é sobrescrever. Então eu tenho que implementar, né? E quando você implementa esses métodos abstratos, ou até quando você dá uma sobrecarga em métodos que já estão criados, você vai botar aqui um override. Então agora, essa classe subclasse 1, aqui a gente pode criar objetos dela. Subclasse 1b, ela já é uma outra classe abstrata, que estende a subclasse 1a. Então ela está pegando essa classe 1a aqui, que não é abstrata, e está estendendo ela numa classe abstrata. Então aqui a gente está criando um novo, um buraco indo um pouco mais embaixo aqui. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem tudo que a classe 1a tem. Então ele tem todos os métodos que estão aqui, né? Implementados, obviamente, os métodos de superclasse 1 também. Então tem o H e tem o F. E acrescentei esse método abstrato aqui, G. Mas agora eu também não posso criar objetos dessa classe. Isso aqui é bem exemplo, só para vocês verem o que dá para fazer, né? E a subclasse 1C, ela está estendendo o subclasse 1A, né? Isso aqui já é uma classe normal. E ela está reimplementando o F. Então, isso aqui é um override, uma sobrecarga direta. Então, ele não precisava fazer essa implementação aqui do F. Ó. Só apagar, ele não vai dar erro. Tá vendo? Por quê? O subclasse 1A já implementou aqui. Então, ele não precisava implementar. O G também não precisava implementar. Isso é da própria classe dele. E o H, que ele também não precisaria reimplementar. Mas ele reimplementou porque sim, ele resolveu que era melhor escrever dessa forma o H. Então, muita coisa está sendo falada aqui. Primeiro de tudo, vocês têm que lembrar da parte de sobrecarga que a gente viu. A gente sempre pode, né, uma classe filha, sempre pode ver um método que é do pai, usando essa característica aqui do override. Então, esse H aqui, se eu crio um objeto da subclasse 1C, né, e um objeto da subclasse 1A, e eu boto os dois para fazerem H, cada um vai imprimir uma coisa diferente. O objeto dessa classe vai imprimir o H do superclasse 1, e o objeto do subclasse 1C vai imprimir esse novo H que foi sobrescrito aqui. Mas esse ele não era obrigado a sobrescrever. Ele só é obrigado a sobrescrever os métodos abstratos. Então o F ele tinha que estar sobrescrito. Nesse caso do 1C ele não precisou porque o 1A já tinha sobrescrito antes. Confuso? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pensar no exemplo da prova. Animal. A gente tem aqui a classe animal. Show? Essa classe animal ela tinha o quê de atributo? Tinha aqui nome, né?
Protect. Nome. O que mais? Tinha raça, né? Idade. Tinha idade, boa. Mais algum? Castrado. Booleano, né? E tá bom. Show. Vamos supor agora, tá, que além disso, a gente tem aqui o estado dele. Que é um booleano também. Que é o vivo. Então, vamos supor que a gente está tratando de um animal específico. E a gente está querendo saber se ele está vivo ainda ou não. Eventualmente ele vai morrer, né? Então a gente poderia ter um método aqui. Morre. Um método cruel, mas acontece. Infelizmente. Tudo que ele faz é fazer vivo ser igual a falso. Então esse método aqui, olhando para ele, não faz diferença qual animal que a gente está falando. É indiferente. Todo animal morre. E quando esse animal morrer, a gente vai simplesmente fazer isso. Vai pegar essa variável vivo e transformar em falso. Então isso aqui é um método que ele pode ser concreto desde sempre. É independente do animal. Independente do animal, esse método morre e vai ser a mesma coisa. Vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Agora, a gente pode ter um método aqui, por exemplo, que é o emitir som que eu tinha falado mais cedo. Então, emite som. E aqui, cada animal vai emitir um som diferente. O gato vai emitir lá um miau. Vou soltar aqui, miau. O cachorro vai fazer au-au aqui. O periquito vai fazer piu-piu e vida que segue. Agora, dependendo da situação que a gente está falando, pode ser que esse método que seja muito importante que ele seja implementado. Você não quer fazer um som genérico, tipo escrever aqui som base. Então assim, vai que o programador esquece de refazer esse método aqui quando ele for falar no gato lá e eu não printo nada, dá algum erro, né? Então como é que você faz para obrigar o programador a implementar esse método que você quer que ele faça? Você sabe que é importante, porque tem coisas no seu sistema que estão usando esse método. Então o que você faz? Você deixa esse método como sendo abstrato. E agora todas as classes que estenderem essa classe vão ter que implementar esse método emite som. Por outro lado, você só pode fazer isso caso essa classe seja bem superclasse, ela não seja necessária, não é necessário que ela seja instanciada. Certo? Que normalmente é o mais comum mesmo. Essa superclasse ela costuma ser abstrata mesmo. Deu para ter uma ideia aqui do emite som? Esclareceu alguma coisa ou ainda tá a mesma coisa? Deu pra não entender. Então vou botar aqui um gato, para vocês verem. Um gato. O delinha extends animal. E aí, boom, erro. Qual o erro? Tenho que implementar todos os métodos abstratos. Então tá aqui. Eu obrigo o usuário não, o programador, a implementar esse método. Então vai lá, salt, miau, miau. Fui lá e criei um cachorro também. Mesma ideia. Extends animal.
vai ter que implementar os métodos abstratos. Salt. Ó. E como que isso aqui é útil? Eu posso ter alguma função por exemplo, que eu não sei qual é o animal, na verdade pode ser qualquer animal, eu aceito qualquer animal, mas que eu preciso que esse animal emita o som dele. Por qualquer motivo lá, no meu código eu preciso que ele emita o som dele. Ok? Então eu posso simplesmente aceitar esse animal como parâmetro. Então eu chego aqui e faço assim, ó. Public void emite som, ok? E aqui dentro eu posso aceitar como parâmetro um animal. Aqui dentro eu só venho aqui, ó, salt, ou não, salt não, né? A ponto, emite som. Por que isso vai funcionar? Animal não tem nenhuma, não existe objeto do tipo animal. Só que todo objeto gato, todo objeto cachorro, todo objeto periquito é um objeto animal também. Então se eu chego aqui e recebo como parâmetro animal, então na verdade eu recebo como parâmetro qualquer tipo de animal. Eu aceito gato, aceito cachorro, certo? E aqui dentro eu posso chamar todos os métodos que são comuns a todos os animais. Por exemplo, emitir som. Por exemplo, o morre também. O morre também é comum a todos. Entenderam qual a utilidade dele? Hein, pessoal? Deu pra ver sim, professor. De verdade? Eu estou muito perdido. Sim, tá dando uma clareada boa. Dá Então, uma beleza. melhorada boa. Então, aqui, nesse slide, é basicamente aquilo que eu já adiantei para vocês, né? Então, qual a diferença desse cara para a herança normal que a gente já estava fazendo antes? A única diferença as únicas diferenças, né, perdão, é que a gente não pode instanciar um objeto desse tipo dessa classe, né, abstrata, e a gente obriga as classes filhas a implementarem um determinado código. Que a gente sabe que é importante e que a gente sabe que varia de subclasse para subclasse. Outro caso, por exemplo, pessoa, aquele da pessoa física e pessoa jurídica. Então a pessoa, né, a classe pessoa abstrata, ela não vai ter nem o CPF nem o CNPJ. Porque o CPF só a pessoa física tem e o CNPJ só a pessoa jurídica tem. Mas ele sabe que é importante ter uma função que recupere, né, dá um get na identificação. Então eu poderia colocar como classe abstrata lá um getID e setID. E aí a pessoa física seria obrigada a implementar o getID, né? Então retornando o CPF, e o setID alterando o CPF. Mesma coisa CNPJ. Né? O getID iria retornar o CNPJ na pessoa jurídica e o setID iria alterar o CNPJ. Então a classe abstrata ela é só isso. Ela é um adendo à herança, que ela é muito útil. Então, normalmente você vai ter isso nos seus projetos, quando você está fazendo coordenação de objetos, você vai ter uma classinha abstrata lá, para subclasses, a não ser, isso só não vai acontecer quando você não tem uma superclasse que você não precisa instanciar.
Você tem uma superclasse, várias subclasses, mas só que você também tem instâncias da própria superclasse. Isso acontece às vezes. Tá? Outra coisa, em Java, a gente só pode estender uma classe. Então, animal aqui, por exemplo, o gato aqui, por exemplo, eu não poderia estender animal e estender subclasse 1A, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Java só permite que a gente estenda uma classe por vez. Então, uma classe só pode estender uma classe. Então, é como se a classe só tivesse um pai, um parente. Mas existem situações em que você quer pegar métodos que estejam em vários lugares diferentes. Né? Essa situação ela existe. Então, por exemplo, Runnable, né, é uma interface que a gente vai ver agora, que ela tem um método só chamado run, mas ele é muito importante para algumas coisas de programação paralela, que vocês vão ver em PO2. Né? Então, o run é importante. Então, pode ser que você queira ter uma classe que receba, né, que possa usar esse método, que seja runnable. Agora, você pode querer também que o seu gato ali seja animal. Então, ele pode ser animal e ser runnable. Então, para isso, para a gente poder pegar métodos de várias classes diferentes, classes aqui entre aspas, a gente vai usar a ideia de interface. Então, a interface ela é muito parecida com a classe abstrata, mas ela tem algumas diferenças. Ela não pega atributo, ela não é uma classe por si só. Ela não tem atributo, então você não pode ter lá um private, int, nome. Isso aí você não pode ter na interface. A interface só lida com métodos e com constantes. Então, uma variável constante ela aceita. Agora, uma variável comum ela não aceita. E ela não vai possuir nenhum tipo de método concreto. Então, ela vai ter só aquela ideia de que, ó, essa assinatura de método que é importante ter. Você vai lá, se você quiser implementar a minha interface, você vai ter que implementar esses, de maneira concreta, né, esses métodos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, a interface ela parece uma classe, só que ela só tem declaração vazia de método e constante. Então, da mesma forma que a gente tem ali o public, abstract, não sei o que lá, na interface a gente nem precisa botar abstract, porque a gente sabe que tudo lá dentro é vazio. Não pode ser, não permite que você deixe nada concreto lá dentro. Aí, se você quiser utilizar aquela interface, você pode fazer isso, desde que você implemente aqueles métodos todos. O principal motivo para a gente querer usar a interface em vez de usar classe abstrata é o fato de que a gente pode implementar quantas interfaces a gente quiser. Ok? Então, diferente das classes, que a gente vai usar a palavrinha reservada aqui, extends, a gente vai usar aqui a palavrinha reservada implements. Então, uma classe pode estender outra classe e pode implementar várias interfaces. Então, por exemplo, uma interface que existe, já falei para vocês agora, é o Runnable. Então, nessa interface Runnable, o que eu tenho que implementar? Está escrito aqui, ó, o método run. Agora, vamos supor que eu quero pegar de outra classe aqui, por exemplo, Clonable. Esse aqui nem tem nenhum tipo de método, é só o nome mesmo. Comparable. Pronto. Então, essa interface aqui, Comparable, eu vou ter que implementar também os métodos abstratos dela, que no caso é só o compare-to. Eu posso botar aqui quantas interfaces eu quiser. Deixa eu ver.
readable. Eu não sei se is readable, eu não conheço. Aqui é o read. Então, é isso, basicamente. Você vai ter uma coleção de métodos ali dentro, vazios, que se você quiser usar, você pode usar. E além disso, você também pode fazer isso com constante. Deixa eu ver se algum dessas classes que eu peguei tem uma constante associada. Class. Também não. Então, nenhuma dessas aqui tem, não dá nem pra testar. Não tem. Mas entenderam a ideia, gente? Sim, você pode implementar essa interface ou você só tem a opção dessas que o Java oferece? Por Você pode criar suas exemplo, próprias interfaces. Tem muitas outras além dessa aí. É porque não tem, só tem essas aqui nesse pacote básico do Java. Se você pegar outro pacote, o pacote de Swing, por exemplo, do Java, que é de interface gráfica, tem um monte de interface. Entendeu? assim. E como é que a gente faz para fazer uma interface? Muito simples. Vamos fazer esse mesmo caso do animal aqui, só que com interface agora. Vou chegar aqui, na aula 8 aqui. Pá, vou criar um. Assim, aí vocês criam aqui, em vez de vocês criar uma nova classe, vocês criam uma nova interface, tá vendo? Que já adianta o lado de você. Nova interface, vou chamar a interface de barulhento. Então, public interface barulhento. Aí aqui dentro eu vou criar um métodozinho que vai ser o seguinte. Public void emite som. Vamos botar um outro aqui também, public void faz estardalhaço. Emitir som é um latido, né, um miado. Fazer estardalhaço é ficar pulando por aí, gritando, esperneando. Então, dois barulhos. Animais costumam ser barulhentos. Então, por exemplo, esse animal aqui, em vez de botar um emitir som aqui, eu poderia tirar isso, e aí eu não precisaria que essa classe fosse abstrata, por exemplo. Né? Ah, por algum motivo eu não quero que ela seja abstrata, ok. Então o animal não é mais abstrato, mas eu posso fazer ele aqui, ele implementar. Barulhento. E aí ele vai ter que implementar aqui os métodos abstratos. Vou até testar um negócio aqui que eu pensei agora, que eu não sei se funciona. Se eu botasse aqui abstract, talvez eu pudesse passar para frente isso aqui, será? Ah, eu poderia passar para frente também. Tá vendo? Mas o fato é que com isso aqui eu poderia, nem precisaria dessa classe abstrata aqui, por exemplo. Dessa classe por cima. Eu posso ter animais, por exemplo, que não são barulhentos. Ah, decidi que tem animais que não são barulhentos, um animal ou outro. Então, o meu gato aqui ele não é barulhento. Vamos supor que os gatos não fazem barulho. Então, eu não preciso daquilo, ele estende animal, show de bola. Agora, cachorro, acho que todo mundo sabe que cachorro é bem barulhento. Então, além de estender animal, eu posso botar ele para implementar o barulhento. E aí, show de bola, vou ter que implementar todos os métodos abstratos. Eu emite som e eu faço barulho aqui. O Gabriel, ele obrigatoriamente vai implementar todos os métodos da interface? Sim.
A interface, tanto a interface quanto o método abstrato, você obrigatoriamente tem que fazer tudo que tá lá dentro. Te obriga a fazer. Senão ele dá erro. Ok. Então, se eu fosse fazer coisas diferentes, eu teria que fazer uma interface para cada coisa, né? Por exemplo, É, se eu emitisse som e fazer estardalhaço não tivesse a ver uma coisa com a outra, tinha que ser duas idealmente sim. interfaces. Idealmente sim, para aumentar a coesão do seu código, né? Tá, ok. E como você pode implementar quantas interfaces você quiser, não tem problema nenhum. Fala 1000 interfaces, implementa as 1000 interfaces, não tem problema. Show de bola? Show. Interface costuma ser 1, 2, máximo 3 métodos, assim. Dificilmente tem muito método na interface. Ela costuma ser bem específica. E qual a graça da interface? A gente pode fazer que nem a gente fez ali na main. Não, aqui, nessa main aqui. Mas cadê o... Ah, chama de class. Como assim? Na main que eu queria botar. Então esse A aqui, animal A.emite som já não faz mais sentido, tá vendo? Porque nem todo animal emite som. Agora, tem uma coisa que emite som sempre. O que emite som sempre? Pelo que a gente fez até agora. Você tem que ter o animal específico, né? O gato, o cachorro. Não. Porque o Não. animal específico que faz barulho, que emite som, ele é o quê? Ele é um abstrato, né? Não. Abstrato não. O que que obriga a uma determinada classe a emitir som? Que a gente fez aqui hoje. Me fugiu a palavra, mas é aquele método que quando você joga no código, ele já te dá um erro e pede para você implementar. Isso. Não é método. É interface. A A interface é interface. barulhento. Então quem emite som é quem é barulhento. Então eu posso mudar esse animal aqui para barulhento. Da mesma forma, não dá para eu instanciar um barulhento. Barulhento não é uma classe, eu não posso instanciar um barulhento. Agora, barulhento existe. Tem várias classes que implementam barulhento. Então, se eu boto aqui como parâmetro barulhento, então eu vou aceitar aqui qualquer classe, qualquer objeto de qualquer classe que implemente barulhento. Então, eu vou aceitar cachorro. Se eu tivesse colocado gato aqui, eu aceitaria gato também. Entendeu? Então, o legal das interfaces e das classes abstratas é isso. Você continua usando elas como se fossem superclasses. E aí você consegue usar tudo ali que seja comum a eles. Agora, dentro de B, o que eu tenho dentro de B? B, ponto, emite som e faz estardalhaço só. As outras coisas todas ali são base, né? Porque classe, interface, tudo é subclasse de objeto, de object. Então essas coisas todas aí tem qualquer object tem. Object, inclusive, se eu não me engano, é abstrato. É uma classe abstrata. Não, não é abstrato não. Isso aqui a gente pode instanciar. E só para finalizar, a gente pode botar aqui também constantes. Então, public int, né, final int, quer dizer, na constante a gente bota final, que não pode ser alterado. Vou botar aqui volume, max volume. Então, o volume máximo do barulho que eles fazem. Vou botar aqui em decibéis. Não sei quanto que é muito decibel. Alguém sabe me dizer? Não tenho noção. É um barulho muito alto. Vamos botar 100. Bem absurdo. Esse cara aqui.
Na teoria eu consigo acessar por aqui. Barulhento. Tá vendo? Max volume. Então eu consigo acessar uma constante de uma interface. Ok? Se tem mais alguma coisa para falar, que essas matérias são bem curtinhas. A gente vai fazer uns... Isso que eu mostrei para vocês aqui diretamente. Né? A gente pode fazer a mesma coisa com interface, tá? Interface também ela funciona como se fosse uma classe. Então a gente também pode estender interfaces. Então, por exemplo, a gente tem aqui a classe barulhento, vamos botar só emitir som, em vez de botar os dois. Ok? Vamos criar mais uma interface aqui dentro. Bagunceiro. Então, além de barulhento, é bagunceiro. Então, eu tô nesse meu modelo aqui, todo bagunceiro é barulhento também. Então, o que eu posso botar aqui? Um extends barulhento. E aqui dentro eu boto o faz estardalhaço. Então, agora, não é porque ele é barulhento que ele faz estardalhaço. Agora, se ele faz estardalhaço, é porque ele é barulhento. Entenderam? Então, aqui, na minha main, B ponto, só emite som agora. Agora, se em vez de barulhento eu tivesse botado bagunceiro, aí meu B faria os dois. Emite som e faz estardalhaço. Então, por exemplo, meu cachorro, aí sim, meu cachorro ele é bagunceiro. Não. Cachorro é bagunceiro. Então, tem que implementar aqui vários métodos, né? Tá. Agora o gato não, o gato ele é só barulhento. Então aqui eu só preciso botar uma emitição, que é o nosso clássico miau. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada agora para esse cara aqui. Então isso aqui é um exemplo, né? Essa classe DAO, essa interface DAO, na verdade, ela é muito comum em projetos em Java. Pessoal que usa Maven. Alguém aqui trabalha com Java? Acho que não, né? Alguém trabalha na empresa com Java? Acho que não. Não? DAO é uma interface muito comum, porque a gente costuma ter classes para cada objeto que a gente trata. A gente costuma ter classes para lidar com a interação dessas classes com o banco de dados e uma classe para conexão com o banco de dados. Isso é normalmente feito através dessa interface DAO. Então, DAO é o que? Uma interface, Data Access Object, então objeto que acessa banco de dados. Então a gente tem ali o inserir, o excluir e o localizar. Então seria o busca, o insere e o exclui de um banco de dados, entendeu? Só que aqui ao invés de a gente estar implementando em classes diferentes, a gente está botando tudo numa classe só. Mas beleza. Só outra forma de fazer. Então a gente tem essa interface aí, DAO, né? Que ela tem o inserir, o excluir e o localizar. Então, como é que a gente criaria isso? Chega aqui, interface Java, DAO.
a gente cria esses métodos todos. Então, por exemplo, public seria cliente, né? Cliente não. Vamos só botar um void mesmo, tudo void fica mais fácil pra gente. Inserir. Vai inserir o próprio cliente, né? Que tá botando. Excluir. Que vai excluir aquele próprio cliente que tá ali. E localizar. Vai procurar aquele cliente que está chamando diretamente de lá. Vamos agora criar as classes. Então a gente tem uma classezinha cliente aqui. Cliente. A gente tem uma classe fornecedor. E a gente tem uma classe produto. Cada um é feito de um jeito, né? Então produto a gente tem aqui um número. A gente tem uma descrição. A gente tem também no fornecedor, a gente tem CNPJ. A gente tem razão social. No cliente a gente tem código e nome. E a princípio é só isso que eu preciso. Aqui tem uma outra interfacezinha aqui chamada estoque, que a única coisa que ele tem é a função baixar. Então, para baixar o estoque, para saber quanto de estoque aquele produto tem. Então, vamos criar mais uma interface aqui chamada estoque. E a única coisa que a gente vai ter aqui dentro é um public void baixar. Agora, o que eu estou dizendo aqui através desse banco relacional aqui, né? Já fizeram banco de dados, vocês? Já. Já. Então, isso aqui é uma estrutura UML que é bem parecido com banco de dados diretamente. Relação aí. Todos eles estão implementando o DAO, todos eles e só o produto está implementando estoque. Então, que é implemente DAO. Bom, já está o erro lá, pedindo para implementar todos os métodos abstratos. Fornecedor. Implemente DAO. E o produto. Implemente DAO e estoque. Agora tem que botar todos os métodos abstratos, que são aqueles 3, mais o baixar. Tá vendo? Aí, se eu quisesse criar um método, por exemplo, insira, né, um DAO no banco de dados. Então, eu poderia receber lá, DAO, e fazer o meu esquema. Também aqui.
Pronto. Aqui dentro eu posso sempre botar um inserir aqui. Estoque, mesma coisa. Public, void, baixa, estoque. Estoque. É ponto baixo. Aqui dentro eu poderia, por exemplo, criar um produto, né? Então, produto P igual a new produto. A estética aqui. Baixa estoque P, tá vendo? Porque P é um tipo de estoque. Tudo bem, gente? Tudo bem, Gabriel. Então vamos fazer algumas questõezinhas do livro mesmo. Pra ver o quão bem a gente tá. Vamos lá, questão 1 aqui, galerinha. Se uma classe contém um método declarado como abstrato, as classes que herdarem dessa classe deverão obrigatoriamente implementar o método abstrato com nome, modificador, tipo de retorno e argumentos declarados na classe ancestral ou classe pai. E aqui ele está pedindo para vocês marcarem a opção que mostra algumas coisas que caracterizam as classes abstratas. E aí? Pensa aí 2 minutinhos e aí a gente fala junto. E aí, pessoal, qual a resposta? Ninguém sabe? Fala para mim. As classes abstratas obrigam a implementação e instanciação da própria classe filha em seu corpo? Ô, Gabriel, desculpa, meu computador deu uma bugada aqui. Eu acho que é a letra B. Letra B. Obrigar a instanciação de métodos abstratos que forem nela declarados. E aí? Alguém viu algum problema aqui? Tem só um problema nessa frase.
Se a frase fosse obrigarem a implementação de métodos abstratos que forem nela declarados, tava show. Na classe filha, né? Mas instanciação aqui não faz sentido. Instanciação é de objetos. Criar objetos. É Não faz verdade. sentido instanciação de métodos, entendeu? Usam muito essas palavrinhas soltas, esses termos que estão errados. O único que está correto aqui é a D, né, que ele permite que um método que não seja implementado na própria classe abstrata seja implementado na classe filha. Entendeu? São os métodos abstratos. Permitem a efetivação do mecanismo de herança na orientação de objetos. Não, porque você tem herança mesmo sem as classes abstratas. Você não precisa de classes abstratas para ter herança. Essa é um tipo específico de herança, né? Então D aqui é que está certa mesmo. A não faz sentido nenhum em nenhuma hipótese. E a C também está falando de classes abstratas declaradas dentro da classe, também não faz sentido nenhum. Essa aqui é um pouquinho maior. Quero que vocês olhem aqui para esse diagrama e para essas frases aqui, digam quais estão corretas. Para assinalar ali embaixo a alternativa que marca que todas estão corretas. Vamos lá. As classes desktop, notebook e servidor relacionam-se entre si diretamente. Então, isso foi uma coisa que eu não cheguei a falar para vocês, mas o que é uma relação direta entre duas classes? A relação direta entre duas classes é sempre a relação de estender. Então, se uma classe estende a outra, então essas duas classes têm relação direta. Então, só essa é direta exatamente porque é direta. É de um para o outro. Então, eu estendo você. Então, a gente tem uma relação direta. Se eu estendo você e tem mais alguma outra que estende a do meio, então se a gente tem três classes, classe A, B e C. A classe A não estende ninguém, a classe B estende A e a classe C estende B. A classe C é um tipo de classe A, mas essa relação de C com A é indireta, né? E a ideia aqui é a mesma. As classes desktop, notebook e servidor têm relação direta somente com a classe computador, porque elas estão diretamente estendendo o computador. Agora, entre si, elas têm alguma relação ali indireta de como se fossem irmãs, né? Entre aspas. Dois. O diagrama expressa o recurso de herança múltipla, já que apresenta relacionamento entre várias classes. A herança múltipla é aquela questão que a gente estava falando da implementação, né? Em Java, a gente não tem herança múltipla. Herança múltipla é quando você pode herdar de mais de uma classe. Então, seria a possibilidade de dar extend de mais de uma classe, entendeu? Em Java, a gente não tem isso. A gente só tem as interfaces. E nesse caso aqui, a gente não está apresentando herança múltipla, porque todos eles estão estendendo a mesma classe. Então, esse aqui também está errado. 3. A classe computador não poderia ser abstrata, já que é nela que os atributos comuns são declarados. Isso aqui também é falso, o que a gente já viu, né? Que a classe abstrata ela pode ter atributos nela. O que não pode ter atributo é a interface. Interface, o único atributo, entre aspas, que ela tem é a constante. São constantes. E 4. A classe servidor terá acesso direto ou indireto aos campos da classe computador. Então isso é verdade. Vai ser direto se esses campos aqui forem protected, do tipo protected. Se eles forem privados, aí ela só vai ter acesso de maneira indireta, que é através de funções da própria computador.
Tudo bem, minha gente? Entenderam? Sim, sim. Tô Eu fazendo não junto com tava vocês. conseguindo entender essa quarta aí, mas você falou eu consegui. Show. Eu não tava Tô- vendo o acesso indireto, mas aí eu entendi agora. Você explicou. Show de bola. Então essa aqui ela tinha bastante informação, então eu fiz junto com vocês pra... Mas pra dar mais informação mesmo junto com vocês. Alguma dúvida? Então essa ideia aqui de relacionamento direto, herança múltipla, né? Então, herança múltipla a gente está falando de poder herdar de mais de um pai, ou mais de uma mãe, né? Uma classe mãe, uma classe pai. E relacionamento direto é só essa relação de estende, de estender. 3, esse é para completar a frase, né? Então, uma classe declarada como tananã pode incluir qualquer declaração de variável e método, mas não pode ser usada em uma palavra reservada nil. Métodos abstratos não incluem sua tananã, apenas sua tananã. E aí, me diz vocês. E aí, pessoal? Bom, eu acho que a primeira é abstrata. Agora as outras eu tô na dúvida aqui. Então pensa mais um pouquinho. Então, gente, o que os métodos abstratos não incluem? Não incluem implementação, apenas sua declaração, ou não incluem sua declaração, apenas sua implementação? A primeira parte é abstrata mesmo. Eu acho que é declaração. Que não incluem o quê? A declaração. Então você está dizendo que os métodos abstratos eles são implementados, mas não são declarados. E a outra opção é, não, tem execução e implementação. Mas eu vou excluir a execução que a gente não falou disso. Então, a implementação de um método, gente, é você de fato escrever o que o método faz. Já a declaração do método é a assinatura do método. É o tipo de variável que ele retorna, o modificador de acesso, o nome do método, né, quais são os parâmetros, esse tipo de coisa. Então, os métodos abstratos não incluem implementação. A assinatura está lá, só não está implementado. As classes filhas que vão implementar. Certo? Tá, não, fiz confusão. Porque ele implementa na filha. Na Ele classe filha. declara na classe abstrata, né? Exatamente. Então, não incluem sua implementação, apenas sua declaração. Então, a resposta B. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no exercício de interface.
Então, primeiro, assinale a alternativa que tem o conceito correto de interface. Acho que é a B, Gabriel. Qual? B de bola ou D de dado? B de bola. E o resto, pessoal? O pessoal tá quieto, beça aí. A escala individual, meu Bira, já. Vamos eliminando as coisas. Então, eliminar A primeiro. Estrutura própria da linguagem Java que permite a aplicação do conceito de herança. Não. Existem outras linguagens de orientação a objetos que também têm interface, então não é própria da linguagem Java. E também o conceito de herança não é aplicado só através de interface, né? Então isso não é o conceito correto de interface, não é esse. B. Estrutura que permite uma e somente uma interface, permite que uma e somente uma interface determine os métodos que uma classe herdeira deve implementar. Então o problema aqui está no uma e somente uma, né? É porque ele pode implementar várias Interfaces, interfaces. entendeu? Então o problema da B é esse. Vamos ver a C. Estrutura que agrupa métodos abstratos e não abstratos, mas nenhuma interface alinhada. Qual o problema aqui? É o não abstrato, né? Exatamente. A interface ele só tem métodos abstratos, métodos que só são declarados, né? E também ele aceita interface alinhada. Então também será um outro problema. Mas só daquele primeiro ali já dá para resolver. D. Estrutura que agrupa apenas métodos não abstratos, ou seja, declarações sem implementações. O que está errado aqui? Não abstrato e as declarações sem implementações, né? Você tem que implementar, não é? Exatamente. Não. Exatamente não, perdão. A parte do não abstrato está certa. Agora, a declaração é sem implementação mesmo. É que ele falou certo, só que disse que era não Implementada abstrato. depois na filha. Isso. Na filha não, nas classes que implementam, né? Isso aqui não é classe abstrata, é interface. Mas é isso aí. Tá. O que está errado aqui é que são métodos abstratos, sim. E estrutura que viabiliza que classes abstratas sejam declaradas sem implementação alguma de métodos. Sobrou ela. Então essa aqui é uma daquelas questões que são bem ruinzinhas, né? Tudo meio meh aqui, né? O que a gente sabe que está errado com certeza são essas três aqui. Essa aqui tá levemente errada, essa aqui tá esquisitinha. Caramba. E assim, a gente pode criar uma classe abstrata sem nenhuma implementação de métodos. Mas é esquisito. Mas é mais interessante a Porque gente ver o que tá errado do que tá certo. quando ele pede a conceituação de interface, você espera alguma coisa mais clara, né? Mas não é que eles querem complicar para poder ficar difícil a questão. Às vezes eles se enrolam e fica esquisito. Mas é sempre interessante a gente ver o que tá claramente errado, cada um deles. Esses três aqui a gente consegue ver bem. Apesar de na A e na S é meio esquisito.
Porque eu fui na B, o que me complicou foi somente uma, né? Aham. Porque ela determina os métodos que uma classe herdeira deve implementar. Então, ela te obriga a você implementar o método, né? Uhum. Na Essas coisas verdade. muito extremas assim, elas costumam estar erradas em questão objetiva. Então, Aham, somente uma, apenas um, não existe. Essas coisas costumam estar erradas. é verdade. Então, acho que eu vou parar por aqui. Vou fazer o seguinte. Essas duas questõezinhas aí, eu vou mandar para casa. Essas últimas duas questões aqui do livro. Tá Então, ok. Qual é a página? 142 e 153. Vou botar ali. 152, 153. Vou botar Até aqui. quando? Até semana que vem. Sempre semana seguinte. Tá bom, obrigado. Ah, não, perdão. Semana que vem é feriado, né? Então na outra semana. Ah, então temos 2 semanas para fazer isso. Isso, é tranquilo. Fazer, pega aqui a 20 minutinhos, faz aí, acaba rápido. Eu vou discutir com vocês Para aqui o enviar que, para que seu tá. e-mail? É para ver o que cada um tá certo e cada um tá errado, tá? Eu quero a questão completa. Não quero que É vocês para acertem. enviar Ah, para é seu A, é e-mail B. depois? Isso, sempre pro meu e-mail, gente. Esses exercícios Tá são sempre pro bom. e-mail. E aí, assim, para fazer completa a questão. Deixa eu abrir aqui de novo até. Eu ia fazer um exercício aqui prático, mas a gente faz semana que vem. Porque o tempo tá. Da outra semana. Porque o tempo tá corrido a beça. Esse monte de feriado aí. Aí tá meio difícil de fazer tudo do jeito que eu queria. Não, abri no lugar errado. Que é 152 e 153. Pronto. Atividade pontuada, hein? Tá lá pra vocês. Então é isso aí. Boa noite pra vocês e até daqui a 2 semanas. Ok, para você também, professor. Qualquer coisa vocês falem comigo aí pelo Discord. Tá ok, Tá. Gabriel. Obrigado pela boa noite aí. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.